sofrer fome, frio e desamparo, aí, então, estaremos vivendo um mundo de regeneração, que deve começar logo, sem procrastinações. Iniciemos hoje essa prática generosa, vencendo o egoísmo e trazendo para dentro da nossa vida as criaturas do que dormem ao relento, que vivem nos abrigos de crianças abandonadas e que choram pedindo o abraço de corações que lhes aqueçam a alma. Que Jesus inspire homens e mulheres, independentemente de serem casados ou solteiros, a fim de ganharem coragem de enfrentar os preconceitos sociais e o egoísmo, adotando filhos, que transformarão sua vida num rosário de felicidade, se não diante do mundo ainda incompreensível e duro, pelo menos diante de Deus, de Jesus e de Mãe Santíssima. 5.1 Enfrentando o preconceito. Os pusilânimes não têm coragem nem para serem bons, pois a bondade exige ousadia para enfrentar a mediocridade que vigora no mundo terreno, classificado como de provas e expiações. Para ser bom é necessária a coragem de enfrentar os preconceitos, os costumes equivocados e consagradores da desigualdade. Jesus foi o mais ousado revolucionário de todos os tempos, pois derrubou preconceitos, fazendo-se acompanhar das prostitutas, dos homens e mulheres doentes do corpo e da moralidade, dos desprezados por causa da pobreza material e de todos os marginalizados por conta dos preconceitos, consagradores indiretos do mal em detrimento do bem, o qual ensina a fraternidade universal. Para quem pretende evoluir espiritualmente, um dos requisitos é derrubar os preconceitos, todos eles, um a um, dentre os quais o de que os filhos de outros pais não podem ser nossos filhos. Deus criou sua prole, formada de todos os seres que habitam o universo, dando a todos a integralidade do seu amor ilimitado, mostrando como devemos proceder entre nós, quando no trato com as demais criaturas. As condições de pai ou mãe são exercícios de proteção aos que se iniciam na jornada reencarnatória, precisando de quem lhes encaminhe os primeiros passos. Todos precisam de passar pela situação de filhos para poderem ser pais ou mães e, nesta última realidade, serem o amparo dos que chegam ao mundo terreno para um novo reinício experiencial. O ciclo de vivência das condições de filhos e pais é ilimitado no tempo, sendo que até Jesus afirmou, com palavras simbólicas, essa lei de Deus. Saibam interpretar os ensinos divinos em espírito e verdade, vencendo as amarras do primitivismo egocêntrico e consagrador das injustiças e abram o coração para a extensão dos limites da família, até que, um dia, vivam a fraternidade universal, nos patamares de Francisco de Assis e Madre Teresa de Calcutá. 5.2 A generalização da prática da adoção. Ao invés de propor mudanças para outros concretizarem, cada um deve autorreformar-se, pois somente os exemplos convencem, em lugar das palavras, que o vento leva. O amor é a solução para todos os problemas humanos e não as mudanças legislativas ou jurídicas. Cada homem e cada mulher que acolhe no próprio peito um filho ou uma filha de outros pais, passando a tratá-los como seus, exemplifica e convence outros tantos a fazerem o mesmo, como a multiplicação das ondas na face espelhada de um lago. As pessoas observam umas às outras e aprendem com a convivência. Quem combate as atitudes nobres dos outros as imitará cedo ou tarde. Podem ter certeza de que suas iniciativas caridosas serão seguidas justamente por aqueles que lhes atiram as pedras da crítica e as farpas da incompreensão e invistam na continuidade na prática do bem. Se alguém acha que filhos adotivos são problemáticos, ingratos e tendentes às más inclinações, mude de forma de pensar, pois isso não corresponde à realidade. Dos nossos biografados, 3 são pais adotivos e seus filhos primam pela benevolência, uma vez que preocupam-se em exemplificar para que outros procedam como aconteceu na sua vida. Nunca se arrependeram da iniciativa nobre que lhes foi espontânea, porque já estão despertados para o amor universal e são corajosos para enfrentar os preconceitos sociais. Timoratos, egoístas,
solitários por falta de amor suficiente, seja qual a motivação que lhes sirva de pretexto, vençam as barreiras da própria limitação afetiva e tragam para dentro do lar e do coração seres que lhes estão ligados há muito tempo pelas experiências anteriores, e tudo conspirará para sua evolução intelectual e moral, imitando o exemplo de Mãe Santíssima e João, que os abençoarão. 6. Afrodescendência. A questão do racismo não deve ser tratada com hipocrisia, fingindo-se que não existem pessoas racistas, porque há muito preconceito sobretudo contra negros e índios, mas sim sob as luzes das leis divinas, compreendidas em sua profundidade. Deus não criaria seres de cores de pele diferentes para que umas fossem tratadas como superiores e outras como inferiores, mas sim para que umas valorizassem as outras pela sua interdependência. Vejamos como essa verdade deve ser interpretada, a fim de que ninguém se sinta superior e, por outro lado, quem quer que seja se considere inferior ou assim seja tido. Na própria topografia ambiental há planaltos, planícies, montanhas, outeiros, vales e precipícios, há desertos e regiões férteis, observando-se que nos primeiros a vida não deixa de se manifestar, mas de forma diferente. Há noites e dias, sendo as estrelas e a lua uma fonte de luz, como há o brilho do sol, que esconde a claridade lunar, ofuscando-a. Há pessoas de variadas estaturas, cheias de corpo e outras esguias, há intelectuais e aos poucos instruídos na cultura livresca, mas cientes de outros conhecimentos que independem do alfabeto. Há, enfim, uma infinidade de variantes, todas importantes até para o enriquecimento da inteligência, que ganha ao contato da diversidade, sem a qual seria pobre e tenderia ao retrocesso e, enfim, ao desaparecimento. A diversidade é que instiga ao desenvolvimento, ao enriquecimento do banco de dados do cérebro, tanto quanto da evolução moral. Assim, ninguém deve analisar a diversidade das cores de pele como motivo para se envaidecer ou se depreciar, porque cada uma das 4 cores se faz necessária, pois, em caso contrário, não teriam se perpetuado, mas sim extinto, como deixaram de existir os dinossauros e outros seres primitivos. Não há cor de pele primitiva no sentido pejorativo, que deva desaparecer. A cor negra é a mais antiga, tanto quanto a amarela, sendo originárias da terra, tanto quanto a vermelha caracteriza o tipo indígena, enquanto que a branca veio trazida pelos capelinos, evoluídos intelectualmente, mas pobres na moralidade. Aparentemente, o fato de alguém ser branco lhe daria a superioridade da beleza, mas vemos a toda hora pessoas dotadas de beleza plástica notável vestidas de uma pele amarela, negra ou vermelha, por isso não se podendo afirmar que alguém seja belo pelo fato de ter olhos azuis ou verdes ou ter os cabelos sedosos. O que distingue a beleza da fealdade é a harmonia do conjunto. Em termos evolutivos não há como querer alguém estabelecer a superioridade de uma cor em detrimento das demais. Melhor procede quem compreende que, se há as 4 colorações de pele até o atual estágio de evolução da humanidade, é porque tal irá perdurar pelo resto da vida no planeta, como caracterizações correspondentes à livre escolha de cada ser humano terráqueo. Feliz de quem compreende dessa forma, aperfeiçoando-se dentro da tipologia que o caracteriza e não querendo deixar de ser o que é para semelhar-se a outrem. Satya Sai Baba era um negro de beleza acentuada, há indígenas de bela expressão, existem amarelos dotados de traços maravilhosos e há brancos de beleza rara. Jesus adotou uma caracterização física muito bela, com traços típicos judaicos, conforme o retrato materializado por Satya Sai Baba, não se parecendo com nenhuma das idealizações de pintores que o retratam com um perfil europeu típico. A discriminação contra afrodescendentes representa uma desinformação muito grande, que denigre a própria inteligência de quem a adota, porque não há fealdade na cor, mas sim na desarmonia dos vários itens que compõem o físico de muitos brancos, quanto de negros, amarelos e vermelhos.
sobretudo a falta de atividade física adequada, alimentação incorreta, intimidade psíquica viciosa e outros itens transformam o mais belo dos seres encarnados em ser deformado com o decurso do tempo, quando passa da juventude à idade adulta e, depois, à idade provecta. Os vícios, sobretudo, degradam o corpo, depois de atulharem o psiquismo de lixo moral. A beleza é um conjunto de fatores, devendo os encarnados procurar aperfeiçoar seu visual quanto possam, pois, no mundo de regeneração, não haverá criaturas feias, todavia perdurando as belezas brancas, negras, amarelas e vermelhas. Quem tem olhos de ver que veja e compreenda. 6.1 Enfrentando o preconceito racial. Talvez tenha mais tendência à compreensão do que pretendemos falar aqueles que trazem dentro da sua hereditariedade a mistura das 4 cores, porque verá no seu próprio grupo familiar todas as caracterizações e não estranhará o fato de alguém ser diferente. O exclusivismo é prejudicial, seja ele qual for, pois contraria as leis de Deus de interdependência e igualdade dos seres. A mistura das raças, das cores, das culturas, das realidades que compõem o vasto universo mundial é o ideal que se torna cada vez mais aceito e praticado na Terra. Todavia, ninguém deve cultivar preconceitos, todos eles resultado da ignorância, devendo-se derrubá-los um a um, a fim de que a ideia da fraternidade universal passe a habitar o coração de cada ser humano. Digamos não aos preconceitos e sim à procura da verdade, que Jesus vem ensinando, pessoalmente através dos seus discípulos, em todas as épocas da humanidade. 7. A sexualidade. Conjuguemos 3 informações aparentemente paradoxais, mas que, na verdade, bem compreendidas, servirão para a melhor utilização prática da sexualidade. São as seguintes: tudo é sexo de Valdo Pereira Franco. Os espíritos não têm sexo, espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, e que cada espírito tem de reencarnar como homem e como mulher para atingir a perfeição relativa, espíritos superiores em O Livro dos Espíritos. É preciso entendermos, primeiramente, o significado da expressão sexo. Trata-se da energia espiritual, a qual se irradia contínua, manifestando-se em todos os pensamentos, sentimentos e ações. Tendo emergido dos reinos inferiores da natureza, cada ser assimilou as competências masculina e feminina, a primeira na função reprodutora da paternidade e a segunda da maternidade, com todas as variantes, segundo as espécies vivas. Assim, cada um traz em si as condições necessárias para encarnar como homem ou como mulher, bastando os espíritos especialistas programarem a predominância de uma caracterização ou da outra. Por aí se pode entender o significado da segunda afirmativa. Quanto à terceira já está igualmente esclarecida na abordagem que terminamos de fazer. Dessa forma, quando alguém se veja dominado por uma espécie de voracidade em relação ao sexo, seja de forma homo ou hetero, o primeiro passo deve ser no sentido de ponderar que não é conveniente a consagração de tamanha importância ao sexo corporal. A energia que será desperdiçada como mera descarga da tensão emocional pode ser canalizada para finalidades muito mais benéficas, bastando a intenção de ser útil a si mesmo e aos outros. Há pessoas dotadas de notável potencialidade de realizações, portanto, tendentes a excessos sexuais, caso não empreguem essa energia de forma útil. Hoje em dia, com a liberdade sexual que se instituiu nas coletividades humanas em geral, há uma tendência aos desbordamentos, que chegam, muitas vezes, à total promiscuidade. A sexualidade deve ser pensada sob 2 aspectos, o científico e o religioso, todavia ambos sob as luzes das leis divinas, sem falso moralismo nem, por outro lado, no nível do terra a terra pregado por cientistas que não despertaram para o real conhecimento, que é a verdade, a que Jesus se referiu, na linguagem simbólica que tinha como máximo para a compreensão humana de 2 milênios atrás.
O sexo corporal representa uma forma de troca energética entre duas criaturas encarnadas tanto quanto a oportunidade de criação de corpos, visando a reencarnação de espíritos, mas não deve ser utilizado como fazem os seres vivendo a experiência evolutiva do reino animal, ou seja, com total irracionalidade, pois, nesse caso, estará contribuindo para a estagnação espiritual, enquanto que o caminho evolutivo passa pela sutilização das energias psíquicas, que se faz gradativa, mas segura, com a qualificação superior das emissões mentais, que aperfeiçoam o sistema nervoso bem como os órgãos do perispírito e, consequentemente, do próprio corpo físico. Formado de átomos e moléculas, nada tem o corpo físico de material, no sentido de dureza, inflexibilidade e fixidez, mas retrata o nível evolutivo de cada encarnado. Assim, por exemplo, a máquina orgânica de Jesus era tão eterizada que muitos pensam que se tratava de um agênere, quando, na verdade, sublimado era devido à vibração de alta frequência do seu espírito purificado pela constante emissão de pensamentos superiores. Assim vai acontecendo com cada espírito encarnado, à medida que o sintoniza no bem, deixando cada mais distantes as experiências primitivistas do reino animal e ingressando num estilo de vida superior. Com o ingresso da Terra na categoria de mundo de regeneração, os encarnados não mais farão do próprio corpo motivo de queda na animalidade, em espetáculos públicos ou privados de degradação, como vem acontecendo ainda com milhões de seres, que acreditam mais válidas as experimentações primitivistas do sexo do que as tentativas de sublimação, na canalização gradativa das próprias energias nas manifestações do amor verdadeiro, que se espraiarão cada vez mais rumo ao amor universal. Falamos desta forma aos nossos irmãos e irmãs, tentando inculcar-lhes na mente a noção de que a energia irradiante de cada um deve ser bem empregada e não jogada fora como quem desperdiça precioso patrimônio em atitudes de responsabilidade. Igualmente informamos que tanto faz estar vestindo um corpo masculino como um feminino, essa energia deve ser vertida em proveito real da própria evolução e da evolução das demais criaturas. Bem como devem saber que terão de aprender a respeitar tanto a paternidade quanto a maternidade. Sem essas noções, praticadas no dia a dia, faz-se impossível a evolução espiritual, ficando cada ser a repetir experiências estagnantes, e, por via de consequência, recebendo os resultados, a título de sofrimentos, da lei de causa e efeito. Despertem para essas noções e apliquem-nas na sua vida de cada dia. 7.1 A sexualidade feminina. Ao encarnar em um corpo feminino, surge para muitos espíritos a perspectiva da maternidade, a qual se traduz em oportunidade co-criadora, muito mais do que para aqueles que provisoriamente ocupam um organismo masculino, pois a mulher é que se associa ao Pai Celestial no mistério de reprodução de corpos, visando a reencarnação de outros seres. Tanto é verdade que, em algumas correntes religiosas, Deus é associado à figura materna e não à paterna. Nascer como mulher é uma experiência importante para qualquer espírito, pois, ao invés de ater-se aos trabalhos rudes da sobrevivência material, dedicar-se-á normalmente à sutileza da formação e educação dos filhos, nos primeiros passos da sua nova existência. Sem a mãe não há vida nem a iniciação no conhecimento, que começa com a repetição de gestos e da fala, além de outras manifestações do aprendizado, que farão do petis um adulto. Ninguém deve se subestimar, considerando sem importância seu trabalho como mãe, pois aí está a base da formação de todos ser adulto. A grande lição repassada através da biografia de Caspar Hauser mostra quanta falta faz a presença de uma mãe na vida de qualquer ser encarnado. Por outro lado, as mulheres, antes reprimidas na sua sexualidade física, devem estudar o tema sob as luzes da ciência e da religião com Jesus, a fim de nem se castrarem psicologicamente, como acontecia em tempos passados, nem, por outro lado, caírem na vulgaridade, como vem acontecendo hoje.
Trata-se de um conhecimento que beneficiará milhões de mulheres, conscientes do papel da sexualidade sadia na sua estabilidade emocional e no seu papel como suavizadoras das naturais tendências primitivistas dos seres masculinos. Nossa preocupação em prestar estes esclarecimentos se deve à falta de informação de grande parte das mulheres, que se vitimam pelos equívocos no menos ou no mais em termos de sexualidade. Estudem o assunto, aprofundem a observação e invistam no autoaprimoramento. 7.1.1 O autoconhecimento. O autoconhecimento é uma expressão ainda sujeita a muita incompreensão, quando, na verdade, autoconhecer-se não é apenas saber sobre si próprio, mas identificar as potencialidades humanas, dentro daquilo que Jesus informou: vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Saber que iniciamos nossa trajetória evolutiva como seres localizados abaixo dos próprios minerais e que seremos iguais e até melhores que Jesus, isso tudo é o autoconhecimento. Ninguém evolui sem essas noções e a correspondente mudança de atitude diante de si próprio e do universo. A preguiça mental vitima milhões de seres, que preferem simplesmente localizar seus interesses nas futilidades e no horizontalismo. Sobretudo as mulheres, induzidas pelos homens machistas a se desinteressarem dos esforços na aquisição de conhecimentos científicos, vivem adstritas aos afazeres tidos como femininos, domésticos, como se Deus pretendesse que suas filhas se reduzissem à vivência mecanizada dos trabalhos materiais. Mulheres, procurem desenvolver-se no estudo da ciência, da filosofia, da religião e da arte, fazendo os homens igualmente o mesmo, pois, na expressão dos espíritos superiores, todos devem aprender de tudo, para serem perfeitos, como o Pai, que está nos céus, é perfeito. 7.2 O homossexualismo. Francisco Cândido Xavier disse: a amizade entre pessoas do mesmo sexo é homossexualismo, no que estava certo, contanto que se entenda sexo como emissão de energia mental e homossexualismo como emissão de energia da mesma natureza, positiva ou negativa na sua polaridade. Desaconselha-se a promiscuidade, ou seja, a utilização da energia psíquica em desbordamentos físicos que nivelam os seres humanos aos espíritos que ainda transitam na faixa da animalidade. Desaconselha-se, mas não se pretende obrigar ninguém a ser aquilo que ainda não consegue. Todavia, se Jesus disse: eu a ninguém julgo, por outro lado, recomendou-nos: vai e não peques mais. Assim, a permanência nas faixas primitivistas da evolução será cobrada pela própria consciência, com resultados de sofrimento, que ter-se-á de suportar, até que o ser se eleve a patamares mais altos. Cada um colhe o que plantou, assim, é conveniente sublimar-se para ser feliz e não justificar-se, como acontece atualmente, com os argumentos da ciência sem Deus. 8. Aquisição das virtudes. Teorizar sobre as virtudes não convence a maioria das pessoas, que, infelizmente, prefere continuar centralizada na satisfação dos próprios interesses. Por isso, ao invés de repetir o que, na teoria, quase todo mundo já ouviu, iremos, a seguir, reproduzir a biografia de um personagem real, que viveu uma experiência de abandono, a fim de mostrar o que acontece com o ser humano vítima dos defeitos morais de seus parentes, a quem interessava impedir-lhe o acesso à sua posição de filho herdeiro de uma família da nobreza. Pretendemos demonstrar a interdependência absoluta dos seres, jogando por terra todo o orgulho, egoísmo e vaidade, irmanando as criaturas, que devem respeitar umas às outras e entreajudarem-se, concretizando, no mundo terreno, a fraternidade universal. 8.1 A biografia de Caspar Hauser. Autobiografia de Caspar Hauser. Introdução. Baseamo-nos no texto postado por Elton P., através do e-mail eltonpin@gmail.com, o qual segue abaixo.
Solicitamos aos prezados leitores que não se preocupem com as incorreções gramaticais, porque o personagem nunca chegou a aprender a falar e escrever corretamente, devido à atrofia irreversível de determinados centros cerebrais, decorrente do longo período de insulamento que viveu. Segue abaixo a versão integral da autobiografia de Caspar Hauser. O texto continua à espera de uma edição brasileira, embora seja fonte de interesse imediato de estudos multidisciplinares nas ciências humanas. Fato curioso é o uso corrente, inclusive acadêmico, do filme O Enigma de Caspar Hauser de W. Herzog como base de análise do caso. Como tal, negligencia-se as diferenças fundamentais entre o relato do próprio Hauser e a visão pretendida do diretor. O projeto de tabula rasa mostra-se absolutamente irrefutável. Trata-se da segunda versão da autobiografia de Caspar Hauser, feita em 1829, com a tradução feita do livro em francês, e não do original alemão. Os desajustes sintáticos e demais erros foram mantidos. Tentativa de acordo com a versão Caspar Hauser, écrit sur Caspar Hauser da editora Christian Bourgois. Um exemplo de como busquei evitar o tom formal que uma tradução rigorosa imporia ao texto em português, certo ou errado, foi a opção pelo não uso das ênclises, por diversas vezes. Na medida em que a pressa é inimiga da tradução, e a despeito do esforço empreendido, o cuidado nas passagens das estruturas das frases afasta-se do desejável, de tal forma que aceito de bom grado sugestões fundamentadas de melhorias sobre a vida de Caspar Hauser, escrito por ele mesmo. Em fevereiro de 1829, foi produzida uma nova versão da autobiografia de Caspar Hauser, que Stenhope publica em seus materiais, 1835. Comunicado ao barão Stenhope pelo senhor presidente von Feuerbach. Em fidelidade à autobiografia. As notificações de Dahmer, 1831, reproduzem igualmente o texto, precedido do comentário preliminar, de um terceiro ensaio, de uma autobiografia, KH, de fevereiro de 1829, na qual vemos uma maneira de escrever já um tanto mais culta, porém ainda muito natural e ingênua. O que segue é um fragmento. As divergências entre as duas restituições são desconsideráveis. A prisão, onde eu vivi até a minha libertação, tinha um pouco mais de 6 a 7 pés de comprimento, 4 de largura e 5 de altura. O chão me parecia de terra batida. Do lado atrás 2 janelinhas eram cobertas com madeira, que pareciam totalmente pretas. Sobre o chão ficava palha, onde eu costumava ficar sentado e dormir. Minhas pernas ficavam cobertas a partir dos joelhos com um cobertor. Sobre o lado esquerdo do meu abrigo tinha um buraco no chão, onde havia um pote. Havia também uma tampa em cima dele, que eu tinha de tirar, e que eu sempre tampava de novo. As roupas que eu vestia na prisão eram uma camisa, uma calça curta, sendo que nelas faltavam a parte de trás, para que eu pudesse fazer minhas necessidades, já que eu não podia tirar as calças. Os suspensórios eu tinha por cima da pele. A camisa ficava por cima. Minha comida não era nada além de água e pão. Da água eu sentia falta de vez em quando. Pão tinha sempre bastante. Eu comia um pouco de pão, porque eu não tinha movimentos. Eu não podia andar, e nem sabia que podia me levantar, porque ninguém tinha me ensinado a andar. Nunca me veio a ideia de querer me levantar. Eu tinha 2 cavalos de madeira e um cachorro. Com eles eu sempre me ocupava. Eu tinha fitas de cor vermelha e azul, com as quais eu enfeitava os cavalos e o cachorro, mas de vez em quando eles caíam, porque eu não podia amarrá-los. Quando eu acordava, o pedaço de pão estava do meu lado, e uma canequinha de água. Primeiro eu bebia água para diminuir a sede, depois comia pão. Depois eu pegava os cavalos, tirava todas as fitas, e enfeitava de novo, e continuava assim mais um pouco. Depois eu comia pão. Eu queria beber também, mas não tinha mais lá dentro, então eu pegava o cachorro, e queria enfeitar ele, como os cavalos.
mas eu não conseguia fazer até o fim, porque minha boca ficava seca demais. Eu pegava várias vezes a canequinha na mão e ficava com ela um tempão na boca, mas a água nunca que saía. Eu abaixava ela sempre, esperando um pouco, se uma água não vinha de repente, porque eu não sabia que a água e o pão eram trazidos para mim. Eu não tinha a menor ideia que lá fora de mim poderia ter mais alguém. Eu nunca vi um humano, nem nunca escutei um deles. Quando eu esperava um pouco e nenhuma água aparecia, aí eu me deitava de costas e dormia. Eu acordava de novo. Meu primeiro gesto era de procurar pela água, e cada vez que eu acordava tinha água na canequinha, e um pão aparecia também. A água quase sempre eu bebia ela inteira, aí eu me sentia muito bem. Eu pegava os cavalos e refazia exatamente de novo como eu já contei. Geralmente eu achava a água boa de verdade, mas de vez em quando ela não era tão boa, e quando eu bebia, eu perdia todo o ânimo, não comia mais, e não brincava mais, mas adormecia. Quando eu acordava, fazia cada vez mais claridade que antes. Eu nunca tinha visto uma claridade do dia como aquela presente. Até que pela primeira vez o homem entrou na minha casa. Ele colocou uma cadeira bem baixa na minha frente, um pedaço de papel e um lápis em cima. Depois ele pegou minha mão, me deu o lápis na mão, me fechou os dedos e me mostrou como escrever alguma coisa. Ele fez isso várias vezes, até que eu pudesse imitar aquilo. Ele me mostrou de 7 a 8 vezes. Aquilo me dava bastante prazer porque aparecia preto e branco. Ele deixava minha mão solta, me deixava escrever sozinho, eu continuava a escrever, e fazia exatamente como ele tinha me mostrado, e repetia aquilo mais vezes. Quando o homem soltava minha mão eu não sossegava de jeito nenhum e continuava a escrever. Não me vinha nenhuma ideia do porquê minha mão perdia a firmeza. Durante esse tempo, o homem ficava atrás de mim observando se eu podia imitá-lo ou não. Eu não escutava a saída, nem a chegada dele. Eu ficava escrevendo assim por um tempo e via logo depois que as minhas letras não pareciam com aquelas feitas, mas eu não parava até que elas ficassem parecidas. Aí eu queria beber de novo, porque com a concentração eu não reparava na sede. Comia um pouco de pão, pegava os cavalos, enfeitava eles como eu contei ali em cima. Mas eu não podia mais enfeitá-los tão facilmente como antes, porque a cadeira me impedia, que estava colocada na frente e por cima das minhas pernas, e me causava bem mais esforço, porque os cavalos estavam do lado, e eu não tinha tanta compreensão, para que pudesse levantar a cadeira ou colocar os cavalos na cadeira. Aí eu ficava com bem mais sede, e não tinha mais água, daí eu dormia. Logo que eu acordava a cadeira estava colocada de novo em cima das pernas. Meu primeiro gesto continuava sendo de pegar a água, depois eu comia pão, depois eu escrevia um pouco, pegava os cavalos e o cachorro. Quando eu terminava eu bebia o resto da minha água, comia um pouco de pão. Eu repetia isso. Se eu acordava com o dia, eu não posso afirmar isso, porque eu não tinha noção de dia e de noite. Eu não consigo dizer também quanto tempo eu dormia, de acordo com a minha estimativa atual bastante tempo. Minha brincadeira durava bastante, o tanto que eu posso julgar atualmente, 4 horas ou mais. Quando um homem me pegava para escrever, ele não dizia nenhuma palavra, mas pegava a minha mão e mostrava como escrever. Quando ele pegava a minha mão eu não tinha ideia de virar a cabeça para ver o homem. Isso porque eu não sabia que existia uma figura assim como eu sou uma. O homem veio pela segunda vez, carrega um pequeno livro, coloca ele aberto na minha frente em cima da cadeira, pegou minha mão e começou a falar. Ele apontou para os cavalos e disse suavemente, cavalo, várias vezes, até que eu entendesse aquilo. Eu escutava muitas vezes, eu escutava sempre a mesma coisa. Aí me veio a ideia que eu devia fazer também daquele jeito. Eu disse também as mesmas palavras. Pegou uma fita da mão esquerda e disse mais uma vez cavalo, porque eu não podia pegar com a mão direita, que o homem agarrava.
Então ele disse várias vezes segurar isso e colocou minha mão sobre o livrinho e de repente depois disso no cavalo e balançou ele de um lado para o outro. Isso me deu muito prazer, ele disse fazendo, repetir desse jeito, aí você ganha um cavalo bonito assim do pai. Essas palavras ele repetiu várias vezes, eu não repetia e as escutava por muito tempo, e como escutava sempre as mesmas palavras, comecei a repetir. Ele disse talvez 7 ou 8 vezes, então eu pude repetir com um pouco mais de clareza. Como eu podia repetir com mais clareza? Ele apontou mais uma vez para os cavalos, balançou novamente de lá para cá e disse, aprender isso, pronunciar o cavalo, aí você vai ter o direito de fazer assim também. Nesse momento minha mão estava livre e o livrinho estava parado em cima da cadeira. Eu olhava sempre para o livrinho porque ele me dava bastante prazer porque tinha exatamente a aparência do meu papel que eu tinha escrito. Eu disse para ele várias vezes por conta própria. Eu acabei de beber meu pouco de água, comi um pouco de pão, embalei em seguida os cavalos primeiro bem lentamente sem barulho, como o homem tinha me mostrado. Disse também as palavras aos cavalos. Fazendo isso eu fiquei com muita sede, cansado e sonolento e quando eu não tinha mais água eu me deitei no chão e dormi. Quando eu acordei o meu livrinho continuava sobre a cadeira. Eu não vi ele antes de ter bebido água. Aí eu escrevi, enfeitei os cavalos e o cachorro. Em seguida eu passei a mão pelo livrinho, e eu disse as palavras que o homem havia me ensinado, e apontava ao mesmo tempo para os cavalos. E disse também estas palavras aprender isso, receber seu cavalo bonito do pai. Eu apontava as páginas do livrinho e repetia mais uma vez as palavras. Depois do que eu passei de uma a outra, sentia de novo sede. Acabei de beber minha água, comi um pouco de pão, disse essas palavras mais algumas vezes, e comecei a embalar os cavalos, pra cá e pra lá, mas balançava tão forte que aquilo machucou a mim mesmo. Aí o homem veio com um bastão, me bateu no braço, isso que me machucou muito e eu chorava. Eu fiquei daí bem quieto e não balancei mais os cavalos. Quando eu chorava muito, queria beber água, eu não tinha mais água, comi um pouco do pão e dormi. Quando eu acordei eu sentei e bebi minha água, depois coloquei bem calmamente as fitas nos cavalos, como o homem tinha me mostrado. E disse as palavras aprendidas aos cavalos, escrevi de novo. Depois do que pronunciei também essas mesmas palavras ao livro, peguei a canequinha, acabei de beber meu resto de água, eu brinquei ainda mais um pouco, fiquei bem cansado e sonolento e dormi. Eu devo ter ainda acordado várias vezes, talvez mais 4 ou 5 vezes, até que o homem me carregou. Na noite em que o homem veio me buscar eu dormia muito bem. Acordei e já estava vestido, menos com as botas. Ele me calçou, me colocou um chapéu, me ergueu e me apoiou na parede. Pegou meus 2 braços e os colocou ao redor do seu pescoço. Quando ele me carregou para fora da prisão ele teve de se abaixar, e precisou subir uma colina, talvez fosse uma escada. Depois veio um pouco de caminhada. Eu já sentia grandes dores e comecei a chorar. Aí veio uma montanha grande. Quando eu chegava ao fim de um caminho mais alto o homem disse, você deve parar de chorar agora mesmo, ou não vai ganhar o cavalo. Eu obedeci ele me carregou por mais um tanto, eu dormi. Como eu acordei, eu estava deitado no chão, com a cara virada para a terra. Eu mexi a cabeça, talvez o homem viu que eu estava acordado, me pegou, me colocou debaixo dos braços e começou a me ensinar a andar. E como eu devia começar a andar, ele colocou meus pés em cima dos dele para me fazer saber como eu deveria fazer. Eu tive que avançar com alguns passos, aí eu comecei a chorar. Eu já senti uma dor muito forte nos pés. Ele disse você tem que parar de chorar agora mesmo, senão não vai ganhar o cavalo. Eu disse cavalo, querendo dizer com isso que eu queria voltar bem rápido para minha casa e para os meus cavalos. O homem me disse, você tem que aprender bem a maneira de andar, você deve se tornar um cavaleiro assim como foi seu pai. Ele me atormentou de novo com a maneira de andar, eu comecei a chorar porque meus pés doíam muito.
Ele disse de novo as palavras: você tem que parar de chorar agora mesmo, senão etc. Antes, quando ele dizia essas palavras, eu parava sempre bem rápido de chorar, mas dessa vez, porque meus pés doíam demais, aí ele me deitou no chão com o rosto virado para baixo, e eu tive que ficar deitado um pouco até dormir. Como eu acordei de novo, ele me levantou e disse: eu deveria aprender a andar direito. Daí você vai ganhar um cavalo bem bonito. Ele me treinou de novo do mesmo jeito da primeira vez. Depois que o homem começava a me falar durante o caminho, ele me colocou várias vezes no chão, porque eu ficava cansado sempre bem rápido. Daí ele começou a dizer: eu gostaria de me tornar um cavaleiro assim como foi meu pai. Essas palavras ele me repetia muitas vezes, até que eu pudesse repetir a mesma coisa bem claramente. Eu comecei a chorar, porque os pés e a cabeça, mas em especial os olhos, me doíam terrivelmente. Eu disse: cavalo, pelo que eu queria indicar que deviam me levar até em casa com os meus cavalos. O homem entendeu o que eu queria dizer, disse: logo logo você vai ganhar um cavalo bonito do pai. Eu comecei a chorar, ele me largou. Eu continuei a chorar ainda mais. Ele disse: você tem que parar de chorar agora mesmo, senão não vai ganhar cavalo bonito. Ele me passou alguma coisa de doce na cara, e eu parei de chorar, e dormi. Quando eu acordei de novo, ele me levantou, me treinou, e eu ainda não podia mover os pés sozinho. Quando ele tinha andado uns 20 passos ou mais, eu comecei a chorar de novo, e disse: eu gostaria de me tornar um cavaleiro assim como foi meu pai. Aí o homem disse: se você não parar de chorar, não vai ganhar cavalo. Então eu parei por um tempo, porque eu me disse que agora eu voltaria para casa e os cavalos. Eu acho que isso não durou nem 6 passos e eu voltei a chorar de novo. Ele me deitou e cada vez que ele me deixava descansar eu dormia de cansaço. Eu acordei, ele me levantou e me treinou. Ele dizia as palavras: eu gostaria de me tornar um cavaleiro assim como foi meu pai, de novo várias vezes. Nós andamos talvez 7 a 8 passos e começou a chover. Eu fiquei molhado, comecei a sentir um frio bem forte. Eu chorava, porque sentia cada vez mais sofrimento. Ele me deitou no chão com as roupas molhadas. Eu sentia muito frio, não podia dormir. Eu chorei mais um pouco. Depois ele passou mais uma vez alguma coisa de doce na cara, e eu dormi sentindo um sofrimento enorme. Assim que acordei de novo, as maiores dores já haviam passado. Ele me levantou, me treinou. Eu já tinha bastante noção da maneira de andar para poder levantar e abaixar os pés por conta própria. Então o homem disse que eu só precisava me lembrar do jeito de andar, aí você ganha um cavalo bem bonito do seu pai. E disse assim essas palavras: você deve também ficar olhando para o chão. E me inclinava sempre a cabeça para o chão e dizia: se você puder realmente fazer bem assim, aí você ganha o cavalo. Mesmo sem dizer isso eu nunca olhava para frente, porque os meus olhos me davam muita dor. Ele não tinha necessidade nenhuma de dizer aquilo, mas eu olhava cada vez mais para o chão. Eu comecei a chorar. Ele me deitou de novo de bruços. Eu continuava a chorar mais ainda. Ele me passou alguma coisa doce na cara. Eu parei de chorar, e dormi. Quando eu acordei de novo, eu disse: cavalo. Ele me levantou e me treinou. Eu disse mais uma vez essas palavras que acabei de dizer. Ele devia me levar para casa com os meus cavalos e não me fazer mais mal. Eu fiz talvez 30 passos, até começar a chorar. Eu tinha cada vez mais e mais dores pelo corpo, especialmente nos olhos, na cabeça e nos pés. Então o homem disse suas palavras de sempre. Aí eu parava antes de mais nada porque sentia muita saudade dos meus cavalos. Ele me conduziu de novo mais um pedaço de caminho. Eu já voltei a chorar e disse as minhas palavras. Sobre o que o homem disse: agora você está quase chegando em casa. Para os seus cavalos eu disse também essas mesmas palavras. Ele me deitou e eu dormi. Acordando eu disse: cavalo casa. Pelo que eu queria dizer: meus pés estão doendo demais,
Queria me levar para casa e para os meus cavalos, e pare de me fazer mal. Sobre o que ele me deitou no chão e disse estas palavras: agora você já vai ganhar cavalo, mas você tem que parar de chorar. Com isso eu dormi. Eu acordei, ele me levantou e me treinou e eu disse: o cavalo casa. Eu queria dizer que eu não podia mais fazer aquilo com os meus pés, mas ele me treinou mesmo assim com suas ameaças de sempre. Ele me levou ainda para mais longe, eu sofria cada vez mais. Em seguida ficou noite de repente, eu não podia me lembrar que estava estendido no chão, mas quando ficou claro de novo eu estava deitado no chão. Eu disse: cavalo casa, com o que eu queria dizer, porque os olhos e a cabeça doem tanto, e continuo sem ganhar meu cavalo. Ele me levantou e me deu água. Eu realmente bebi muito e aquilo me refrescou totalmente. Eu já estava sentindo sede antes, mas não podia pedir água, porque eu não sabia que o homem podia me dar água. Como eu bebi água, meus sofrimentos ficaram bem mais leves. Ele me treinou de novo. Eu podia andar um pouco mais rápido, se bem que na minha opinião aquilo ia tão devagar quanto no começo, mas para o homem tínhamos que continuar mesmo que devagar, porque ele sempre colocava os pés para frente. Quando eu andei um pouco, veio de novo muita dor, eu comecei a chorar e disse: cavalo casa. Ele me consolou: agora você já está chegando na casa do seu pai. Eu disse: cavalo casa. Ele me deitou no chão, mas eu não pude dormir logo em seguida e chorei um pouco e disse: cavalo casa, pelo que eu queria dizer, porque então meus olhos continuavam me doendo tanto. Com essas palavras e outras eu dormi finalmente. Quando eu acordei de novo, ele me levantou e me levou mais longe ainda. Começou a ficar um pouco melhor para andar, na minha opinião, porque o homem não me apertava mais com tanta força, e eu não sentia mais tanta dor nos braços. E o homem disse: você tem que aprender a andar melhor ainda. Aí ele disse mais uma vez as palavras: você já vai ganhar o cavalo bonito, porque você sabe andar bem. E ao mesmo tempo ele colocou para frente meus pés com os dele e desse jeito ele me fez entender. Eu acho que ele começou a me deixar andar um pouco mais livremente para descobrir se eu já podia andar sozinho, mas eu acho que caí, porque eu não podia levar os pés para frente, e dos dois lados eu senti uma dor brusca, que veio provavelmente do homem que me segurou bem rápido enquanto eu caía. Eu comecei a chorar, ele me deitou e disse suas ameaças, eu parei e dormi finalmente. Quando eu acordei, minha primeira palavra foi: cavalo casa, eu gostaria de me tornar um cavaleiro assim como foi meu pai. Ele me levantou, me levou mais longe. Eu acho que a caminhada deve ter sido bem melhor, porque de vez em quando eu não sentia mais nenhuma dor debaixo dos dois braços. Eu tive que andar um tempo até que começou a chover de novo. Daí eu fiquei todo ensopado e sofri bastante com frio. Eu comecei a chorar e disse várias vezes em seguida: tu tem faz ao ser. Eu comecei a repetir isso, querendo dizer: você me faz muito mal. Ele me estendeu no chão, e eu não pude dormir logo em seguida, porque as roupas estavam todas molhadas, e eu sentia várias dores. Ele me passou alguma coisa de doce na cara, e enfim eu dormi mesmo assim. Como eu acordei de novo, ele me levantou, me treinou. Eu senti ainda várias dores, porque eu estava todo ensopado. Eu tinha também muito frio. Ele me dizia sempre suas palavras. Eu não podia repetir nenhuma. Em resposta à longa recitação eu disse a ele: cavalo casa etc. Eu queria dizer porque então eu devo agora continuar fazendo assim com os pés. Isso que me machuca tanto. Ele disse: se você não chorar mais, aí vai ganhar cavalo do pai, mas andar você precisa aprender direito. Eu comecei a chorar, aí ele me deitou no chão e com as palavras cavalo e outras, eu dormi finalmente. Como eu acordei de novo, eu disse as palavras. Ele me levantou, me treinou mais longe, e disse: agora você vai receber seu cavalo, mas você precisa aprender bem a andar. Ele me levou para mais longe durante um tempo. Eu sofri ainda e a noite apareceu, e eu me senti todo inconsciente. E quando eu acordei,
Eu me vi deitado no chão, e fazia claro de novo como antes de chegar a noite. Ele me sentou, me deu água, que eu bebi com vontade. Depois disso eu me senti bem leve. Eu acreditei que a metade das dores haviam acabado. Ele também me deu pão, mas eu comi bem pouco, porque eu não tinha fome, ou talvez por causa das dores eu não conseguia comer. Água, que ele me deu mais uma vez, me refrescava de um jeito especial. Então ele me levantou, me levou para mais longe. Eu podia andar com bem mais facilidade. Eu já não tinha toda a necessidade de me apoiar nos braços do homem. O homem me elogiou. Porque você aprendeu bem a andar, vai ganhar daqui a pouco o cavalo. Eu podia andar sem interrupções algo em torno de 40 a 50 passos, o que não era possível antigamente. Eu comecei a dizer as palavras aprendidas, com as quais eu continuava querendo reclamar do meu cansaço e dores. Ele me deitou logo em seguida no chão depois dessas palavras. Eu estava muito cansado e sonolento e dormi em seguida. Quando eu acordei, ele me levantou, me pegou pela primeira vez por debaixo de um só braço, me treinou e disse de novo as mesmas palavras, até que eu as tivesse aprendido bem e pudesse repeti-las bem claramente. Ele me atormentou por tanto tempo para continuar andando, que eu recomecei a chorar. Ele me deitou no chão e disse: "Você deve parar de chorar agora mesmo", etc. Eu estava muito cansado, e dormi logo em seguida. Eu acordei novamente. Ele me levantou, me levou para mais longe. Ele me deitou por outras vezes, para me deixar descansar, até que ele trocou as minhas roupas. Ele me sentou no chão, sem que eu tivesse pedido, me tirou as roupas, me colocou outras, com as quais eu cheguei na cidade de Nuremberg. Enquanto ele tirava as roupas e colocava as novas, ele estava atrás de mim, ele só ficava por detrás. Depois que eu fui vestido, ele me levantou, quis de novo me levar para longe, mas eu comecei a chorar e dizer as palavras aprendidas, pelo que eu queria dizer que não podia mais andar. Eu estou muito cansado, os pés também me doem muito. Então o homem disse: "Se você não parar de chorar agora mesmo, não vai ganhar cavalo." E assim de repente, mas eu não parei até que ele me deitasse, para que eu pudesse descansar. Eu dormi de cansaço. Quando eu acordei eu disse as palavras. O que fez ele me dar água, ela me refrescou tanto que nem posso descrever. Ele me levantou completamente e me levou para mais longe, e me dizia sempre as mesmas palavras, até que eu pudesse repeti-las bem claramente. Em seguida ele testou se eu não podia ainda andar sozinho. Ele me deixou livre sozinho e só me segurou pela parte de trás da roupa. Mas eu devo ter caído mesmo assim algumas vezes, porque eu não podia manter meus pés atrás, e senti uma forte dor dos dois lados. Eu comecei a chorar, e disse as palavras aprendidas, querendo dizer que ele não deveria me fazer tão mal assim. Ele me consolou como sempre e me deitou no chão logo em seguida, e eu dormi bem rápido. Quando eu acordei eu disse as mesmas palavras aprendidas, querendo dizer: "O que é isso que fica sempre me causando dor nos olhos, e não para nunca de machucar?" Ele me levantou e me treinou e disse: "Você tem que aprender bem como andar." E ele começou de novo a dizer palavras: "Na grande cidade, tem o seu pai, que vai te dar um cavalo bem bonito, e quando você também for um cavaleiro, eu virei te procurar." Então eu recomecei a chorar. Ele me deitou, e me deixou descansar. Ele me levantou, me levou de novo para mais longe e começou a repetir suas palavras. Eu comecei a repetir tudo. Disso ele disse: "Aprender isso e não esquecer." Daí ele disse outras palavras, e me deu a carta na mão. Mostrar lá onde deve chegar a carta. Eu gostaria de me tornar um cavaleiro assim como foi meu pai. Isso ele me repetia toda hora, até que eu pudesse repeti-las claramente. Eu chorei, ele me deitou e eu dormi de cansaço. Quando eu acordei de novo, ele me deu água de novo. Eu bebi, o que estava muito bom. Depois ele me levantou, me levou para mais longe. Daí ele disse de novo as palavras de sempre, e ao mesmo tempo me deu a carta na mão.
E quando vier um guarda, então você deve fazer assim. A partir do momento de onde ele havia me trocado de roupa, ele me deitou de novo no chão com certeza por mais 2 vezes, para me deixar descansar, dizendo sempre as mesmas palavras, para com certeza não esquecer nenhuma. Quando um homem me deixou de pé e me deu a carta na mão, ele disse as palavras mais uma vez, e daí me abandonou. A primeira aparição de Hauser em Nuremberg. Descrita por ele mesmo. Eu fiquei de pé no mesmo lugar onde o homem me deixou, até que esse outro homem pegou minha carta e me levou até a casa do senhor capitão. Quando eu cheguei na casa, eu tive, por causa de uma forte voz que eu escutei lá, dores muito vivas dentro da cabeça. O empregado doméstico me sentou em uma cadeira e tentou me interrogar, mas eu não podia responder com outras palavras além daquelas que eu tinha aprendido e que eu empregava indiferentemente para mostrar cansaço e dor. Ele me trouxe um prato com carne e um copo com cerveja. O brilho do prato e a cor da cerveja me fizeram chorar, mas só o cheiro me provocou dor. Eu recusei tudo, ele quis me forçar e eu continuei recusando, então ele me trouxe água e um pedacinho de pão. O que eu reconheci imediatamente e peguei com as mãos, comi e bebi. A água estava tão boa e fresca que eu esvaziei 3 ou 4 copos e me senti bem reconfortado. Depois ele me deitou no estábulo e eu dormi logo em seguida. Quando o senhor capitão entrou na casa, me acordaram, eu vi seu uniforme e seu sabre, eu me espantei e fiquei alegre e quis que eles tivessem que me dar uma coisa assim tão brilhante e bela. Eu disse, eu gostaria de me tornar um cavaleiro assim como foi meu pai, pelo que eu queria dar a entender que eles deviam me dar aquela coisa assim brilhante e bela. Ele começou a falar e tão alto que aquilo me doeu no corpo todo. Eu comecei a chorar e disse essas mesmas palavras. Então eles me levaram até a polícia e esse foi o meu caminho mais doloroso. Quando eu cheguei, havia lá muitíssimos homens. E eu me espantei e não sabia o que aquilo poderia ser. Daquele jeito, eles falavam o tempo todo e muito alto. Aí eles me deram um tabaco de cheirar, que eu tive que introduzir no nariz. Aquilo me fez muito mal e eu comecei a chorar, porque eu tive terríveis dores na cabeça. Eles me atormentaram de novo com todo tipo de coisa, que me causavam dores terríveis e eu continuava a chorar. Quando eu já estava há um certo tempo na polícia, um falou de novo tão alto que eu senti mais dor ainda. O mesmo me levou acima de uma elevação ainda maior. Era a escada. Ele abriu a porta, que fez um barulho estranho e foi só lá que eu pude descansar. Mas eu chorei ainda mais um pouco até que eu dormisse, porque tudo me machucava, mas enfim eu dormi assim mesmo. Quando eu acordei, eu escutei alguma coisa que me espantou tanto e que eu escutava com tanta atenção, porque no meu estado anterior eu nunca tinha escutado algo assim. Essa atenção, eu não consigo de jeito nenhum descrever. Eu escutava por muito tempo, mas pouco a pouco eu não escutava mais nada e a atenção se perdeu. Eu senti dores nos pés. Eu percebi que eu não sentia mais dores nos olhos e por que eu não sentia mais? Porque não era mais de dia, isso que para os meus olhos era o maior alívio. Mas além disso eu sentia dores no corpo todo, particularmente nos pés. Eu me sentei, eu queria pegar minha água para aliviar a sede, que eu sentia. Eu não vi mais a água e o pão no lugar, eu vi o chão, que tinha uma aparência diferente do meu abrigo antigo. Eu queria olhar ao redor de mim para achar meus cavalos e brincar com eles, mas não tinha mais. Sobre o que eu disse, eu também queria me tornar um cavaleiro, como foi pai pelo que eu queria dizer, para onde foram os cavalos, a água e o pão. Foi aí que eu percebi o saco de palha, no qual eu estava sentado, que eu observava com bastante surpresa e não sabia o que isso podia ser. Quando eu os observei bastante, eu toquei embaixo com o dedo, eu percebi o mesmo barulho que aquele da palha que eu tinha no meu abrigo antigo, na qual eu tinha o costume de ficar sempre sentado e também de dormir. Eu também vi várias outras coisas que me surpreenderam e que não dá para se descrever. Eu disse, eu também quero me tornar um cavaleiro como meu pai foi, pelo que eu queria dizer, o que é isso aqui e para onde foram os cavalos?
Eu escutei o relógio soar de novo. Eu escutava por muito tempo. Quando eu não escutei mais nada, eu vi o forno, que era da cor verde e emitia um brilho. A isso eu também disse as palavras de sempre, que o homem me havia ensinado, com o que eu queria dizer, que ele venha me dar uma coisa assim tão bela e brilhante,